A gente conversa agora ao vivo com o nosso convidado especial de hoje, que é o Dr. Guilherme de Ferreira, especialista em Direito Tributário, diretor adjunto da Comissão de Direito Tributário da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás. Doutor Guilherme, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Gostaria primeiro que o senhor descrevesse como é que funciona hoje, então, a venda de produtos por meio dessas plataformas importadas e por que elas conseguem ser mais vantajosas em relação a outras redes de varejo instaladas aqui no Brasil. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, André. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, hoje a gente tem uma diferença grande de valor entre produtos vendidos aqui no mercado nacional e os produtos vendidos pelos grandes varejistas asiáticos, né? Então, hoje a compra acontece via marketplace, você faz a compra por aplicativo, faz o pedido, chegou no Brasil, a Receita Federal, então, ela analisa se vai ter a cobrança ou não, a taxação daquele produto, e então esse produto é enviado para o consumidor final. Ou, igual trouxe o nosso ministro, trouxe falando que a questão agora a gente está vendo como um contrabando digital, né? E que tem algumas empresas que se passam por pessoa física para comprar ou compram os produtos trazem vários produtos, várias compras, né? Para entrar ali na isenção, escapando então do imposto. Doutor Guilherme, e geralmente há uma acusação de que essas empresas atuam de certa forma com uma irregularidade, que elas deveriam, na verdade, vender ali os seus produtos como pessoa jurídica, como empresa, e acabam vendendo como pessoa física para que não haja taxação. É uma irregularidade que acontece e que acaba, então, se tornando, de certa forma, uma concorrência desleal contra as empresas instaladas aqui no Brasil ou não? Sim, sim. Em regra, todo produto compro fora do Brasil, ele tem que ser taxado. Então veio essa isenção de até US$ 50 para produtos compros de pessoas físicas para pessoas físicas. Então nem seria uma compra, né? Seria uma encomenda. Então se alguém faz uma encomenda, transfere um bem fora do país para o país e esse bem tem um custo de até US$ 50, esse então teria isenção. Então, a intenção da legislação dessa isenção era ter a isenção de produtos através de encomendas, não de compra e venda em si. E acontece que, com a modernização, como os produtos acabaram que reduziram alguns valores de alguns produtos pela quantidade de fabricação deles, então vários produtos começaram a ser comercializados e compros fora do país e não aqui dentro do país. E acabou que virou-se um comércio, né? E lá os grandes varejistas asiáticos, para tentar escapar, né, dessa taxação, para que o consumidor não pague essa taxa dos 60%, eles então se passam por pessoas físicas e fazem a venda para o consumidor final aqui no Brasil. Bom, trazendo aqui para o nosso tema então, né, doutor Guilherme, primeiro é necessário explicar realmente, como o senhor já fez, como é que funciona então essas plataformas importadas, né, que acabam então trazendo produtos de fora para os consumidores brasileiros. Agora a gente traz para o nosso tema aqui. O governo federal apresenta hoje então a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A situação econômica no Brasil não é das melhores, o teto de gastos realmente foi rompido diversas vezes. Em ocasião, por exemplo, por conta da pandemia, né, acabou sendo necessário o pagamento do auxílio emergencial. Já se mostrou, então, a inviabilidade de continuar com esse teto de gastos que limita o crescimento das contas públicas à inflação do ano anterior. E aí o governo federal quer apresentar agora, já apresentou, na verdade, o arcabouço fiscal e esse arcabouço vai ser apreciado pelo Congresso Nacional. Em linhas gerais, ali o arcabouço prevê, então, o aumento das despesas até 70% em relação à variação da receita nos últimos 12 meses. E, para aumentar a receita, o governo federal quer justamente fazer a taxação dessas empresas, né? Além de outras alternativas também que são estudadas e que a gente já comentou anteriormente aqui. Como é que o senhor avalia essa medida do governo federal, então, para aumentar a arrecadação em cima dessas empresas que vendem esses produtos importados? Bom, André, o governo sempre quando vê algum local que está tendo uma grande movimentação, se ele não taxa, ele vai querer taxar para tentar aumentar a arrecadação, para poder
ali então poder arrecadar mais para o Estado e poder cumprir com suas medidas públicas, medidas sociais ou custos mesmo que o Brasil tem, que o governo tem. Bom, então viu-se que estava tendo muitas compras, tanto por pessoas de consumidores finais, tanto também por empresas. E então o governo decidiu por trazer essa taxação. Ele traz como justificativa essa questão do contrabando digital, de que empresas utilizam, empresas tanto lá de fora quanto empresas aqui nacionais, utilizam-se dessa isenção para não pagar impostos e fazerem revendas aqui no Brasil. Contudo, a gente vê que coincide, na verdade, com a maior taxação. Ele não vem ali querendo trazer um protecionismo para o mercado nacional, e sim querer arrecadar mais, para que o Estado possa cumprir com suas promessas sociais, suas promessas, seus débitos, né? O déficit que a gente tem aqui no país. Então ele vem com essa retirada da isenção, né? Isso que a gente tinha, que o consumidor tinha. Mas eu não avalio assim com bons olhos. Por quê? Hoje, o governo já fez uma previsão de que se fizesse a taxação dessas compras, né, se retirasse essa isenção, ia ter uma arrecadação enorme de impostos, né? Contudo, a partir do momento que retirar essa isenção, nós vamos ter, por consequência, uma diminuição nas compras. E quando se tem diminuição nas compras, nessas compras com os grandes varejistas asiáticos, então não terá essa entrada desse imposto que o governo prevê que irá entrar. Eu só vejo, de fato, um prejuízo para o consumidor. Por quê? O consumidor hoje tem acesso ao produto que ele é vendido no Brasil. O mesmo produto que é vendido no Brasil é compro direto pelos varejistas asiáticos por um valor menor. Porque o que acontece é a revenda aqui no Brasil. Então, o consumidor vai pagar pelo mesmo produto um valor mais caro. Infelizmente, isso vai prejudicar, em geral, maioria classe média e classe média baixa. Por quê? As pessoas de classe média alta, as pessoas ricas, elas têm condição. Então ela vai lá no shopping e faz a compra. As pessoas hoje que compram por esses grandes varejistas asiáticos, elas compram ali pela questão de valores, porque às vezes 20, 30 reais faz uma grande diferença para uma pessoa de classe média e uma pessoa de classe média baixa. Então ela, em vez de ir ali no shopping fazer a compra, ela entra no marketplace e faz a compra via online. Contudo, ela tem um certo prejuízo porque demora. Uma compra na AliExpress, na Shopee, na Shein, ela demora ali de 15, 30, 40 até 90 dias para chegar esse produto aqui, que seja chegar na casa do consumidor, porque chega em Curitiba e tem a fiscalização da Receita Federal, que demora também bastante tempo, porque a Receita Federal não tem um contingente grande para poder analisar toda a situação. Então, quem de fato será bem afetado por essa retirada da isenção vai ser sim essas classes menos favorecidas. Doutor Guilherme, para a gente encerrar, tenho aqui as manifestações oficiais das assessorias de imprensa dessas empresas que estão, de certa forma, no olho do furacão, principalmente em relação à vontade do governo federal, especificamente do Ministério da Fazenda, em aumentar a arrecadação, né? Primeiro, a nota da Shein. A Shein afirma que regras de isenção de impostos para compras entre pessoas físicas com valor mínimo, conhecidas também como regras de minimis, são adotadas por muitos países com o objetivo de facilitar o comércio internacional e propulsionar o crescimento local. Lembrando que no Brasil esse teto é de $50. A marca diz reconhecer a importância de melhorias para as regras no Brasil. Reconhecemos a importância em propor melhorias para as regras no Brasil, de modo a fornecer segurança jurídica para os operadores e garantir que milhões de brasileiros possam continuar a ter acesso ao mercado mundial. Né? A Shopee informou que possíveis mudanças não devem afetar os consumidores da plataforma. Segundo a varejista, mais de 85% das suas vendas são de vendedores brasileiros e não de estrangeiros. Né? E a AliExpress acredita que possíveis atualizações regulatórias serão feitas com o objetivo de aumentar os benefícios de escolha e valor para os consumidores do país. Para a gente encerrar aqui, então, doutor Guilherme, seria o caso realmente de fazer a taxação dessas empresas ou de melhorar o sistema tributário para aquelas empresas que já atuam aqui no Brasil e dessa forma, então, acabar igualando a concorrência entre essas empresas sem prejudicar o consumidor? Qual que é a sua avaliação final? Perfeito, André. Puxando aqui para o meu lado, né, para o direito tributário,
Você falou a palavra-chave. A gente tem que focar nos impostos. Então, a gente tem que focar na diminuição dos impostos. Aqui no Brasil, o governo, na verdade, tinha que aproveitar que estava lá na China e entender o porquê um produto fabricado lá na China, ele tem um valor menor do que o produto fabricado aqui, quando chega no seu produto final aqui no Brasil. Então, tinha que entender o porquê para a gente tentar aplicar aqui no Brasil. Primeiro ponto. O segundo ponto, caso o governo quer, de fato, que tenha uma maior concorrência aqui nacional, que o produto nacional seja mais vendido e mais competitivo, então o governo tinha que estudar a redução de impostos para empresas nessa fabricação, que seja no ICMS, que seja tem que estudar qual o ponto da fabricação levando tanto valor do produto final. Tá certo, doutor Guilherme de Ferreira, especialista em Direito Tributário, diretor adjunto da Comissão de Direito Tributário da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás. Doutor Guilherme, muito obrigado pela sua participação, bom dia, bom trabalho, volte sempre. Obrigado, André, bom dia a todos.